Olá, olá, boa noite. Olá a todos. Bem-vindos. Aqui é mais uma live. Eu vou para se juntar a mim. Eu quero começar hoje por agradecer, dar as boas-vindas a todos. É mais uma noite de domingo. E quero começar hoje a live por agradecer, porque de facto, eu não sei tu, mas eu adoro estar viva. E só isso faz-me sentir uma profunda gratidão. Estar viva, consigo respirar. A tua vida até pode estar um bocado uma confusão, até se calhar a tua saúde não está exatamente no seu melhor ou como tu desejavas. Mas se estás vivo, se estás viva, tens a oportunidade de mudar tudo o resto. Isso é motivo mais do que suficiente para sentires gratidão, gratidão profunda, essa gratidão que tu trazes aqui para o teu coração e expandes. É isso que eu sinto hoje e que eu quero sentir e faço questão de sentir e alimentar todos os dias na minha vida. Até pode não ser logo de manhã, cedinho, primeira hora, mas alguras ao longo do dia eu faço questão de sentir gratidão e de focar-me nessa emoção da gratidão. Olá Carla, já estás por aí? Eu já enviei o convite. Vê lá se recebes, se consegues juntar aqui. Ah, já está a entrar, que bom. Alô, olá! Tudo bem? Tudo, como é que tu estás? Tudo bem. Boa, que bom, que bom. Obrigada, Carla, por estares cá. Gratidão imensa por aceitares o convite e estares aqui agora comigo para falarmos então sobre emoções. É o tema que tínhamos aqui para hoje, um tema fantástico. E eu estava aqui a introduzir se calhar uma emoção, não é? Que é tão importante e tão boa sentirmos, que é a gratidão. Concordo plenamente. É uma das minhas práticas diárias, é trabalhar mesmo a gratidão, trabalhar essa emoção que nos traz tantas bênçãos. Ah, eu comecei a praticar a gratidão com mais periodicidade há cerca de um ano. E olha que verifiquei muitas alterações em várias situações da minha vida, por isso concordo contigo, é realmente uma emoção a ser trabalhada e que aconselho a toda a gente. Exatamente. Estava aqui a comentar que eu não sei as outras pessoas, mas eu estou super feliz e super grata por estar viva. Ok? Portanto, só isso é motivo suficiente. Tudo o resto pode não estar exatamente como eu quero, mas se eu estou viva, é o maior motivo de gratidão porque ainda tenho a oportunidade de mudar todo o resto. Sem dúvida. Olha, Ismilei, eu não te estou a conseguir ver, Ok, eu vou tentar sair e entrar novamente, está bem? está bem, está bem. Bora. Então vá, até já. Volto Tá, já. então. Até já. Então, aqui com algumas dificuldades técnicas, a Carla já volta, tá bem? Que não estava aqui a conseguir ver. É daqueles desafios que costumamos ter com o Instagram. E então é isso, hoje o tema vai ser propriamente emoções, ok? Vamos aqui que transmitir com a Carla. Vamos ver se agora. Sim.
Pronto, eu já aceitei. Uma questão de esperar um bocadinho, já estás a entrar. Está melhor? Epá, eu continuo sem te conseguir ver, mas pronto, acho que nós podemos continuar, não, também não. Está bem. Eu estou-te a ver. Isso é o mais importante, é que tu estejas e que os outros estejam, porque isto deve haver aqui qualquer coisa que não está a permitir ver, mas pronto, está-se bem. Continuamos. É mais uma dos desafios aqui do Instagram. Há sempre qualquer coisinha que falha. É isso. Então, Carla, conta-nos cá um bocadinho como é que tu entraste mais em contacto com estes conceitos da importância de trabalhar as emoções? Olha, eu sempre senti que era muito ansiosa, e durante uma fase da minha vida, sem ter consciência de porquê, além da ansiedade, tinha também aqui uns sentimentos mais negativos e que me faziam estar constantemente a olhar para o passado. Hoje em dia tenho consciência que também tinha aqui alguma depressão à mistura. E isto fazia com que eu andasse sempre num turbilhão de sentimentos, que achava eu que eram sentimentos, não sabia diferenciar um conceito do outro, mas que fizeram com que eu tivesse começado a ter sintomas físicos que me assustavam imenso, desde começar a ter ataques de pânico. Eu sei que são ataques de pânico, mas acordar à meia da noite com a sensação de que o meu coração podia parar a qualquer momento, com muitas insónias, com todas estas questões que nos deixam aqui fisicamente debilitados. Com isso tudo, fez com que eu tivesse tomado algumas decisões relativamente a alterações profissionais, sair de uma empresa onde trabalhava já há 12 anos, porque percebi que estava a perturbar toda a minha parte física e mental. Okay. E depois comecei a ouvir falar em cura emocional, porque estava a ser medicada para a ansiedade. A minha mente disse-me: o próximo passo, além da ansiedade, vai ser entrares num caminho de passares para antidepressivos, e qualquer dia estás aí numa situação em que estás entupida de drogas e sem conseguires fazer a tua vida normal, sem que tenhas essa parte química no teu corpo. E eu, provavelmente um bocado por exemplo do meu pai sempre foi uma pessoa que foi muito anti-medicamentos. Hoje em dia, coitado, tem uma situação de uma situação de Parkinson que não permite que ele não esteja sujeito a medicação, mas durante uma grande parte da vida dele ele fugiu sempre dos medicamentos, mesmo dores de cabeça e tudo, ele fugia disso e a 7 pés. E eu um bocadinho se calhar por esse exemplo, fui procurar algo que a minha mente, o meu corpo diziam que eu não podia continuar daquela forma. E então comecei a pesquisar na internet sobre como é que eu pesquisei. Acho que a primeira coisa que eu pesquisei foi tratamentos naturais para a ansiedade. E foi quando surgiu então algo sobre cura emocional, e foi a partir daí que eu comecei a perceber, porque para mim emoções era o amor, era o ódio, era a raiva, mas explicar muito bem, explorar isso muito bem, não sabia. E foi por aí, foi a partir de ter ouvido falar sobre feridas emocionais e depois como curar essas feridas emocionais. Foi a partir daí que eu entrei e que tentei perceber melhor o que é que são isto das emoções e quais são os efeitos que as nossas emoções, não sendo bem trabalhadas por nós, quais são os efeitos que elas têm no nosso corpo. E que são muitos. Não só uma depressão, não só uma ansiedade, mas hoje em dia acredito, e
existem vários estudos de que quase todas, se não todas as doenças físicas têm um fundamento emocional. Exatamente. É que isso, a parte emocional, não está ligada apenas a uma situação ou um transtorno, digamos, do foro psicológico. Também tem um grande impacto precisamente no corpo físico, porque no Exatamente. fundo falamos que tudo é energia, né? Mesmo uma Certo. emoção tem uma energia associada, o nosso corpo é energia, e como tu bem disseste, se a gente não trabalha a emoção, fica aquela energia presa de alguma forma no corpo e ela está, a gente quer queira, quer não, está a afetar o funcionamento das células e do nosso corpo. Sim, sim, é isso mesmo. Existem várias pessoas que falam sobre isso. Temos o caso do Greg Braden, temos o caso do Joe Dispenza, temos o caso do Dawson Church, foi se calhar a primeira pessoa que, além de em português, não é, de ser ouvido falar e ter ouvido falar na Louise Hay e ter lido alguns livros da Louise Hay, mas o Dawson Church foi a pessoa que me fez olhar para as emoções de uma forma diferente através do EFT, da técnica de libertação emocional, não é? que, que nós podemos usar para trabalhar as nossas emoções, irmos à dor. Também é preciso ir à dor para conseguirmos ultrapassar estas situações, também é preciso ir à dor. E o EFT é uma técnica, como tu sabes, não é? Que nos ajuda a ir à dor de uma forma mais leve, mas depois também a conseguir ultrapassar a dor de uma forma mais leve. Exato. Não é só ir a dor, não é? Como tu dizes, mas é enquanto estás a ir, estás a trabalhar para libertá-la, para transformá-la. Exatamente, é isso E mesmo. faz com que o percurso, desde o início, o percurso é isso, é mais leve, porque desde o início estás a trabalhá-la para ir aliviando, digamos assim, um bocado. Sim, olha, eu digo-te uma coisa, eu trabalho o EFT de uma forma muito própria. Já estudei de várias vertentes, já vi várias pessoas aplicarem, cada um vai tendo o seu método, e eu muitas vezes mesmo utilizo o EFT quase como se utiliza uma aspirina, não é? A aspirina é para a dor de cabeça, é aquele, aquele medicamento rápido para tirar a dor rapidamente. E eu utilizo muito o EFT dessa forma, para as dores físicas e para as questões emocionais também. Um, Faço em mim e faço nos outros também. As pessoas que estão à minha volta, com o meu filho, com o meu marido, é das práticas que depois conjugo normalmente quando é em consulta, conjugo com outras técnicas, conjugo um EFT com um alinhamento de chakras, conjugo um EFT com uma meditação leve, mas é uma prática que eu utilizo imenso. E porquê? Diz-me tu porque é que utilizamos o EFT. Então, daquilo eu não conheço tanto como tu deve ter, ok? Tenho uma experiência um bocado mais, digamos, menos longa. Um, mas o EFT, do meu ponto de vista, é tão acessível, né? É muito acessível, é muito fácil, não é invasivo e, e é imediato. É como tu dizes, começa a ter um efeito imediato. Tu vês logo, naquela altura, a mudança, tu vês, tu sentes e dá-te aquela sensação de uau, isto realmente funciona. Sabes qual é o outro nome que eu também já vi dar ao EFT, que me faz muito sentido? É acupuntura sem agulhas. Sim, sim, também já ouvi, exatamente. E uma vez que a acupuntura é uma prática que é tão reconhecida, é reconhecida até pela classe médica,
não é? Porque hoje em dia no nosso SNS já consegues ter benefícios quando vais à acupuntura. Então, por que não começarmos a olhar aqui para estas práticas como o EFT da mesma forma? Porque o EFT, além de ter a base do PNL, de nos pôr aqui a falar, não é? Mas principalmente ele segue as linhas da própria acupuntura relativamente ao desbloqueio da energia. O que é que nós fazemos na acupuntura? Vamos a determinados pontos, coloca-se lá uma agulhazinha que é para desbloquear a energia, para que a energia flua. E no caso do EFT faz-se exatamente a mesma coisa. A questão é que o EFT é utilizado só da parte do peito para cima, enquanto que tu a agulha vais colocar no resto do teu corpo. E então por isso é que se torna menos invasivo o EFT e é uma prática que é como tu dizes, consegue-se imediatamente ver resultados. Eu consigo pôr uma pessoa que esteja mais agitada, mais ansiosa, ou até mesmo com uma energia mais baixa, em 1 minuto e meio, 2 minutos, consegues mudar-lhe a frequência, mudar-lhe a energia. Exato. Não é? Falo ali 2 ou 3 rondas de EFT, às vezes, se a pessoa não estiver disposta a falar, nem precisa de falar, basta tocar ali naqueles determinados pontos. Desbloqueia-te a energia, desbloqueia-te a emoção. Voltamos aqui à parte emocional, não é? É exatamente por isso. É exatamente por isso. É como falávamos há pouco, tudo é energia. Portanto, mesmo a emoção, um pensamento, tem tudo, está carregado com uma determinada energia. Então, ao desbloquear, ativar estes centros energéticos, a energia começa a fluir, porque lá está, uma emoção não é para ser reprimida, certo? Certo. A emoção é para ser sentida. Exatamente. São todas para serem sentidas, abrir o espaço para elas se manifestar, compreender o que é que ela tem para nos dizer, acolher e transmutar, ou transformar, ou libertar, como queiram dizer. Mas são todas precisas, são todas necessárias, todas importantes. Claro que sim, porque quando reprimes as emoções, o que é que estás a fazer? Vais fazer com que uma das crises, vamos falar aqui numa analogia que é muito utilizada a nível da área terapêutica, que é, em vez de tirares a casca da cebola, vais colocando mais camadas na cebola, não é? O núcleo, aquela situação que te despoltou essa emoção pela primeira vez quando eras criança, ou na tua adolescência, ou até mesmo na tua idade adulta, porque podem surgir algumas emoções que já sejam só na fase mais adulta, mas se tu não deixares que essa emoção saia nesse momento, o que vais criar ali é uma cápsula. E depois vão começando a aparecer outras situações e tu vais, então vou tapar mais um bocadinho, vou tapar mais um bocadinho, vou tapar mais um bocadinho. E depois o que é que nós fazemos a nível de terapia é exatamente descascar a cebola, tirar todas essas camadas para que a emoção saia e para que consigas olhar para essa situação que te provocou aquela emoção, que te provocou aquele bloqueio e quando ele sai, a transformação é imediata. A transformação é imediata. É isso mesmo. É mesmo. Segundo a tua experiência, Carla, antes de continuar, quem está aqui a nos ver, assistir, se tiver alguma dúvida, basta escrever ali no chat, coloquem as suas dúvidas, que a gente aqui vai tentar esclarecer tudo o que surgir, tá bem? Segundo a tua experiência, Carla, quando é que nós devemos começar a trabalhar as emoções? A que idade, vamos assim dizer? Quanto mais depressa, melhor. Nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar as emoções logo. Temos que permitir que eles expressem as emoções deles. Temos que lhes fazer compreender
que é importante. Tens que chorar, chora. Tens que abraçar, abraça. Tens que dizer um amo-te, diz. Tens que dizer eu estou chateado, faz. Mas é extremamente importante fazê-lo imediatamente. Que as crianças começam a ter um pouco de compreensão. Um bebê, se tu não permitires que ele chore, porquê é que os bebês choram? Eles choram porque ou sentem frio, ou sentem calor, ou sentem-se abandonados, ou tudo isso, não é? E quanto mais depressa nós permitirmos que eles compreendam que é importante trabalhar essas emoções, o bebê não vai compreender, não é? Mas se nós formos ter com o bebê, permitirmos que ele chore aquilo que tem que chorar, depois lhe demos o carinho que ele precisa naquele momento, lhe demos o colo que ele necessita, o que é que nós estamos a fazer nesse momento? Estamos a dar-lhe, trazer-lhe uma outra emoção, que é, ok, eu posso estar chateado, mas há algo que vem a seguir e que me faz acalmar. Há algo que me vem trazer o conforto que eu preciso. E quanto mais cedo nós compreendermos isso e passarmos isso, melhores adultos nós vamos ter. Exatamente. Fala-se muito de parentalidade positiva relativamente a saber falar com as crianças, a trazer-lhes, a permitir-lhes que elas se expressem, mas vamos permitir que elas expressem as emoções também. Não só expressar-se verbalmente, mas expressar as emoções. Olha, uma das coisas que não fiz quando ele era mais pequeno, meu filho tem 11 anos, mas quando comecei a perceber e a ouvir falar sobre a parentalidade consciente foi ainda antes de começar a trabalhar as emoções. E antes de começar a fazer terapia e a trabalhar depois em mim a parte terapêutica. Mas ele tinha 2 anos quando eu comecei a ouvir falar de parentalidade positiva. E a partir desse momento, eu acho que comecei a abraçar muito mais o meu filho. Ele tinha 2 anos e estava pouco tempo comigo. Foi o meu trabalho e o meu marido na altura não permitia que nós estivéssemos tão presentes como nós gostaríamos, apesar dos meus pais terem estado mais presentes com ele e os meus sogros, que foram quem nos foram dando aqui esse apoio, mas eu senti enquanto mãe que havia ali falhas minhas e que eu precisava de dar mais alguma coisa. E aquilo que eu comecei a fazer muito, comecei com ele e depois comecei a fazer até mesmo com o meu marido e isso melhorou imenso a nossa relação, que é o abraçar só por abraçar, o dar um beijo só por dar um beijo, sem um quê, sem um porquê. E é algo que hoje em dia o meu filho faz. O meu filho de vez em quando vem ter comigo e diz: mãe, dá-me um abraço. Às vezes nós sabemos que é porque vem pedir alguma coisa, não é? Que é normal, são crianças, mas muitas vezes é mesmo só dar um abraço por dar um abraço. Olá, Helena, um beijinho grande. Olá, Susana, também. Cumprimentar aqui as pessoas que nos estão a acompanhar. A Liliana, o Ricardo. São as duas Helenas, Nogueira e Santos, obrigada. É mesmo, olha, aí que falavas de filhos, eu tenho dois, um que também tem 11 anos. Eu não fazia ideia de nada disto quando ele nasceu, não é? Eu tive imensa dificuldade naquela grande questão que eu acho que todos os pais temos, tipo, onde é que vai dormir? No quarto com os pais ou no quarto dele? O que é que eu faço quando choro? Vou deixá-lo que se acalme sozinho ou vou lá logo? Pronto, esse tipo de coisas que a gente não sabe e que acaba por seguir uma opinião qualquer de uma especialista que na altura fez sentido. E eu noto imenso a diferença do meu filho mais velho para o mais novo. Porque o mais velho, eu apliquei aquela de, então ele que durma no seu quarto, no seu berço, não sei o quê, e quando for preciso eu vou lá ter. Mas vamos deixá-lo chorar um bocadinho, né? Aquela coisa, vamos deixá-lo chorar um bocadinho e depois então vou. Bem, são completamente diferentes os miúdos, é uma coisa incrível. O meu filho agora com 11 anos é muito reservado, muito calado, tem dificuldade em pedir qualquer coisa que ele quer,
Porque lá está,